Oi, gente, nós estamos aqui no podcast, né? Vozes que Falam. Meu nome é Luiz, tenho 28 anos, sou moreno, pardo e tenho cabelo castanho, os olhos castanhos e também tenho 28 anos, né? Como eu já disse, e estou aqui com o Dr. Luizandro. E é ele que vamos ter um bate-papo com ele hoje. Isso aí, Luiz. Eu agradeço o convite e poder participar aqui. O primeiro podcast que eu participo, então, se eu ficar nervoso aí, mais do que eu sei também, se está um pouquinho nervoso, é normal, mas eu estou à disposição. Eu sou o Lisandro, eu sou oftalmologista. Eu também eu sou bem branco, cabelo meio castanho, olho meio castanho, altura média. E eu fico muito feliz aí pelo convite, puder ajudar e responder. E é engraçado que é um assunto bem importante a gente conversar, porque até dentro da oftalmologia eu falo que a visão subnormal, a baixa visão, ela é pouco abordada, viu, Luiz? Eu vou ser sincero com você. Para mim, é tão desafiador quanto para você esse assunto. Porque dentro da medicina, quando você faz oftalmologia, você escolhe algumas áreas, né? E eu me especializei dentro da oftalmologia na catarata, cirurgia refrativa, e tem uma área específica para tratar isso, uma visão subnormal. Que as pessoas que tiveram um probleminha de visão, que realmente a visão ficou limitada, né? Então, eu até estudei um pouco antes de a gente vir para cá, para poder conversar com você, mas acho que vai ser bem interessante. Foi bom para mim também, para poder estudar um pouco sobre isso. Com certeza, vai ser ótimo. E eu queria começar com uma pergunta muito interessante, que eu acho que o pessoal de casa vai gostar de saber. Como a oftalmologia pode ajudar as pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm tantas condições, e também na educação, como a oftalmologia pode acrescentar para aqueles jovens que estão começando agora na escola, que não têm nenhum conhecimento a respeito. Luiz, isso é muito importante a gente discutir sobre isso e falar sobre isso, porque assim, na escola é que a gente descobre as crianças que têm o potencial de ter uma baixa de visão ou perder a visão. Então eu falo que é na escola, com um professor ali, com uma mãe prestando atenção como é que está a atividade do filho dentro de casa, se está esbarrando demais, piscando muito o olho, lacrimejando, desenvolvimento na escola, são pequenos detalhes do dia a dia que nós observamos que a criança apresenta alguma dificuldade ali de enxergar, entendeu? E com esse rastreio, quando a criança começa a ter esses problemas, a gente tem um tripé, que é o diagnóstico precoce, o tratamento precoce e, caso for necessário, a reabilitação o quanto antes. Então, quanto antes a gente conseguir ver que essa criança ela tem uma dificuldade visual e diagnosticar isso precocemente, em alguns casos até tratar para que não seja uma doença que no futuro realmente leve a uma perda visual. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes a gente vai pegar uma criança que tem uma dificuldade de enxergar, que um problema dela é um grau de óculos. Então, se a gente não trata essa criança com 3, 4, até os 8 anos de idade e não passa o óculos necessário para ela, ela vai ter uma baixa visão, vai ter uma visão subnormal, sendo que a gente poderia tratar isso com óculos. Olha a importância do exame oftalmológico na criança. E, por outro lado, se a criança tem uma doença da retina, igual você sabe, uma doença da córnea, uma doença que não existe ainda um tratamento eficaz, que a gente possa encaminhar essa criança para ter uma reabilitação visual precoce. A criança aprende fácil. Você começou a tratar de visão novinho também, não foi? Sim, eu comecei com 7 anos de idade. Após que com 7 anos... Na verdade, eu comecei com 2, corrigindo. Isso. Uma criança com 2, 7 anos é muito mais fácil começar a reabilitação visual do que um adulto ou até um idoso que perde a visão. A criança aprende fácil. O adulto já é um pouco mais de dificuldade. Então, quando antes a gente conseguir abordar essa criança, quando ela for pequenininha mesmo, a gente consegue dar uma qualidade de vida muito melhor para ela. Mas como o senhor acha, do seu ponto de vista, que a oftalmologia pode ser mais acessível? Por exemplo, vamos pegar o exemplo dos ribeirinhos, pessoas que não têm, vamos dizer, ao menos eles não têm televisão em casa. Assim. Luiz, eu vou te contar uma coisa. Você precisa, sabe o que você precisa? Você precisa de uma tabela chamada de Snellen, que é uma tabelinha de papel, com um Ezinho virado para um lado, para o outro, tudo. Uma pessoa capacitada para poder fazer o teste de visão nessa criança.
Se você tem uma tabelinha dessa, que você vai comprar aí por R$ 5, e uma pessoa capacitada para poder fazer isso, ele já vai observar que essa criança tem um problema de visão. E aí, encaminhando essa criança para um oftalmologista ou para um centro de oftalmologia, você já consegue ajudar demais essa criança. Eu falo assim, com pouco recurso. Agora, quando vai aumentando a complexidade da doença, que não seja questão de óculos, que seja uma doença da retina, aí a gente tem que melhorar muito. Porque o acesso ainda é difícil. Realmente o acesso é difícil. Melhorou muito nos últimos anos, sabe? Os centros universitários, grandes clínicas que conseguem ter esse acesso, mas ainda bem limitado. Mas eu falo que, graças a Deus, as doenças mais raras, que cursam com uma baixa visão, essas a gente tem essa dificuldade, mas a maioria das crianças que às vezes tem uma baixa visão é porque não tem um óculos, ou é porque tem um olhinho torto, que esse olhinho torto não foi tratado quando era novinha, ou por alguma doença de fundo de olho, uma coisa assim, que a gente consegue dar o diagnóstico e um tratamento precoce, sabe? Certo. Então, às vezes a gente pensa que a oftalmologia é caro, e é caro mesmo, mas o grosso, a maior parte dela, a gente consegue fazer com pouco recurso. E aí, isso aí, a gente consegue mudar a vida de uma pessoa, de uma criança, com pouca coisa. Eu te falo, assim, que eu faço um projeto que chama Miguelim, que é um projeto que a gente pega crianças da escola de 5 a 17 anos, que foram rastreadas com alguma dificuldade visual na escola. E eu te falo que a maioria delas a gente trata com óculos. Você trata com óculos, resolve, entendeu? E tem aquela minoria que tem aquelas doenças mais graves, tudo, que essas a gente tem um gargalo ainda, difícil às vezes de conseguir encaminhar, mas tem melhorado. As perspectivas são boas, não são ruins, não. Como o senhor acha que a tecnologia pode melhorar, né, a oftalmologia? Muito, mas melhora muito. Eu falo assim, pensa, antigamente, uma pessoa que tinha uma baixa visão, o que ela tinha muito de recurso? Ela tinha bengala, né, que ajuda muito, que é uma ferramenta excelente, né? É verdade. Né? A bengala, essa aí eu acompanho toda hora, né? É verdade. O cão-guia, que também o cão-guia é bom, mas não é tão acessível. Não é exatamente tão acessível e a gente tem a dificuldade justamente de conseguir, né, e lidar com a questão do cão-guia. Só que agora, com inteligência artificial, com tecnologia, a gente tem óculos que faz reconhecimento e passa para o paciente o que ele está vendo. Então ele te informa, Luiz, tem uma planta em cima dessa mesa, tem uma cadeira do seu lado. Então, assim, ele consegue te auxiliar no que seria a sua bengala ali. É como se as pessoas do seu lado falando, olha, tem isso aqui do seu lado, isso aqui do outro. Tem a inteligência artificial que faz audiodescrição, audiodescrição, isso é das coisas, isso é incrível. Isso é uma coisa assim que não tinha, né? Então, assim, a tecnologia, ela só vem mesmo a ajudar. O difícil que eu acho ainda é o acesso. Sabe, né? Não é fácil, né? As coisas são caras, tudo. Mas à medida que ela for desenvolvendo, os preços vão melhorando e o acesso melhora também. Então, assim, a tecnologia, não tem dúvida que... Hoje em dia tem pulseira, vocês já ouviram falar isso, uma pulseira que ela é como se fosse um sonar. Ela vai emitindo algumas radiofrequências e ela vai te mostrando, por exemplo, tem uma árvore na sua frente, ou tem um carro passando, e a partir dela vai te dando essa informação para você poder caminhar na rua sem tanta dificuldade, e às vezes tem assim a bengala. Inclusive tem a bengala com inteligência artificial também, né? A bengala que passa informação também. A bengala eletrônica. Exatamente, a bengala eletrônica, que assim, é uma ferramenta fantástica aí para quem tem visão subnormal. Mas como o senhor acha que políticas públicas podem melhorar a oftalmologia? Porque a gente vê muitos projetos que surgem ao decorrer dos anos, mas ainda assim encontra algumas dificuldades quando chega para ser aprovado. Isso é uma dificuldade. Eu falo assim, tudo que envolve política a gente sabe que é um pouco mais complicado, né? E política de saúde pública é ainda mais complicado. Eu acho que, igual eu te falei, esse próprio projeto Miguelim, que é um projeto que tem só em Minas, não tem no resto do Brasil, é um projeto fantástico. Eu falo que nós conseguimos diagnosticar de forma precoce as doenças que a gente consegue, né, mudar mesmo a expectativa de visão de uma criança. Mas ainda tem esses gargalos ainda de alta complexidade, né, de cirurgias de alta complexidade. Por exemplo, tem medicações que foram criadas, inclusive medicações de terapia gênica mesmo, para uma doença de Leber. Fizeram uma medicação que o custo dela é mais de R$1 milhão. Mesmo. Como é que você vai conseguir fazer uma política de... Graças a Deus, sim, é uma doença rara, né?
poucas pessoas têm, mas ainda é uma barreira, né? Porque o custo é muito alto. Então, as políticas têm que ser voltadas, eu acho que assim, principalmente para uma forma preventiva, que a saúde pública tem que ser preventiva, evitar que doenças que sejam tratáveis não sejam tratáveis e focar nessas doenças raras para que os pacientes consigam ter acesso às medicações caras, né, de alto custo. Também na questão das células-tronco, por exemplo, o senhor acha que a terapia com células-tronco pode progredir e pode ajudar É engraçado, as quando pessoas, a gente fala né? de célula-tronco, a gente tem a impressão que a coisa às vezes é de outro mundo, né? A gente já faz tratamento de célula-tronco na oftalmologia tem algum tempo. Algumas doenças, por exemplo, tem a córnea. A córnea, Luiz, não sei se talvez... Você deve ter ouvido falar mais de olho do que eu, mas a córnea é uma tampinha transparente que tem no olho, e ao redor dela, entre a córnea e a esclera, que é o branco do olho, tem um lugar que chama limbo. Esse limbo é cheio de célula com grande capacidade de multiplicação. Quando o paciente, às vezes, ele tem uma queimadura no olho, dá um exemplo de uma doença, queimou o olho com alguma coisa, e ele perdeu essas células do limbo, nós podemos fazer um transplante de células do limbo, que são células-tronco. Isso a gente já faz, entendeu? Então, assim, existem já tratamentos de célula-tronco que são utilizados, e é claro que existem mais estudos para célula-tronco, para retina, por exemplo, para uma parte da retina que chama epitélio-pigmentado da retina. Já tem alguns estudos para tentar refazer esse epitélio pigmentado da retina de algumas doenças, pacientes que têm uma doença como retinose pigmentar, como doença de Stargardt, que são doenças que acometem a retina, são raras, graças a Deus, mas tem com frequência. Então, assim, tem muito estudo ainda que ainda não foi liberado para poder realmente fazer o tratamento na população geral, mas tem avançado muito. Eu acho que assim, as perspectivas são boas. Tá? E, igual eu falei, com a biotecnologia, a inteligência artificial, o conhecimento ele virou exponencial. Então, assim, o conhecimento todo dia tem uma novidade e todo dia eles fazem um teste novo. Eu acho que tem muita coisa boa ainda para sair. Mas... com certeza o público vai querer saber, assim, de certa forma, que técnicas que o senhor pode passar para eles, assim, por exemplo, exercício com os óbvios, para quem tem baixa visão, para quem tem outras doenças, né? Tem gente que eles qualquer movimento que eles fazem, a visão fica turva, de repente, mas um simples exercício assim que o senhor pode passar para eles fazer em casa, ou alguma coisa que eles podem comer, que pode ajudar, assim, a prevenir certas doenças visuais. Olha, questão de exercício, de movimentação ocular, de motilidade ocular que a gente fala, tem alguns que são simples e ajudam muito. Por exemplo, tem paciente que não é nem que tenha uma visão subnormal, tem até uma visão normal, mas quando ele vai ver de perto, por exemplo, ele começa a ter visão dupla. Ele vai ver de perto, a visão fica dupla. Vai ver de perto, a visão fica dupla. E às vezes é simplesmente por um problema que chama insuficiência de convergência. O músculo, o olho, ele movimenta com o músculo, certo? E tem um músculo que faz o olho ir para dentro, o olho juntar. Porque quando a gente vai ver de perto, quando a gente quer ver de perto, tem três coisas que acontecem, que é a convergência, os olhos se convergem para poder ver de perto, tem a miose, que é a pupila do olho ficar pequenininha, e a acomodação, que é a contração do músculo para poder ver de perto. Em algumas pessoas, na hora que ele vai ver de perto, ele não consegue juntar. E tem um exercício que a gente faz, que é o exercício de convergência. O que é exercício? A pessoa vai pegar uma caneta e vai tentar aproximar a caneta na ponta do nariz e ver se o olho consegue juntar. Se a pessoa tem essa dificuldade, provavelmente ele tem insuficiência de convergência. Então, exercícios desses de convergência ajudam a pessoa que tem com a visão dupla de perto. Entendeu? Uma coisa simples, que ajuda também. Entendeu? E agora, para a questão da baixa visão, né, da visão subnormal, o que a gente tem que pegar de forma precoce é a reabilitação visual. Tentar, igual a gente estava comentando antes aqui, né? Você sabe a linguagem de Braille, né? Certo. E o hebraico, né? Que você falou que você o Braille. O Braille, que muitas pessoas não têm conhecimento e falam que é hebraico. Então, tem o Braille e engraçado que quando eu era bem mais novo, assim, eu tinha acho que 12 anos, eu cheguei a morar em Araxá aqui dos 3 aos 17 anos, sabe? E eu dava aula particular quando eu era mais novo, tinha 14, 15... dos 12 aos 15 anos eu dava aula particular. Eu dava aula de química, matemática, física. E aí me chamaram uma vez para dar aula particular e eu não sei onde que é Araxá, talvez você vai saber.
que era uma casa que tinha umas crianças com deficiência visual e lá eles ensinavam braille e me chamaram para dar aula de química para essas crianças. Olha que engraçado isso. Isso aí eu nem sabia que fazia medicina, muito menos É oftalmo. porque, para quem não sabe, para quem está escutando a gente não sabe, aqui em Araxá existiu o CELB, O CELB, Centro Educativo, exatamente, o CELB. é o Centro Educativo Luiz Braille. Ele chegou a existir aqui, mas por questões de verbas e políticas públicas, ele foi fechado em 2018. Olha, eu não sabia. Existiu e existiu por muitos anos. Quem era a diretora era a Luzia lá. Luzia. E a Luzia dava muita, assim, a Luzia ensinou. Eu estudei por muitos anos, ela ensinou, por exemplo, muitos deficientes a lavar roupa. Ensinou muitos deficientes a lavar roupa, outros etiquetas de como você come, como você deve se portar sentada numa mesa. Muita gente não vai... Na época, olha pra você ver, na época eu fui lá, porque me chamaram para ser voluntário para dar uma aula de química. E sabe como é que eu dava aula de química? Era com bolinha de isopor, que você pegava molécula de oxigênio, molécula de hidrogênio, a gente juntava com palitinho para poder ensinar como que era o H2O, como que era tudo. E a criança aprende muito mais fácil isso do que o adulto. Então, assim, eu acho que esse estímulo da reabilitação visual precoce é o mais importante para... o que eles chamam, o senhor está falando que eles chamam eu fiz muito isso lá no CELB, chama estimulação visual. Exatamente. Por muitos anos eu fiz estimulação visual, porque eles tinham assim, uma certa esperança que eu fosse podia recuperar um dos olhos, Sim. né? Só que aí eu fiz uma última avaliação em Uberaba e descobriram que não poderia recuperar. Mas eu acho que o foco tem que ser esse, sabe, Luiz? O diagnóstico precoce, o encaminhamento precoce para o tratamento oftalmológico e, se houver tratamento, tratar precocemente. Se não houver reabilitação multidisciplinar. Aí a criança tem que... eu falo criança porque geralmente a gente... Igual no seu geralmente caso, é mais em relação ao seu caso, a gente tem que pegar quando é criança. É o tratamento com a equipe multidisciplinar, psicólogo, o fono, e estimular com outras crianças que têm também a questão da dificuldade visual, porque você aprende muito com elas, né? E você aprendeu muito com os outros. E você agora se ensina muito também. Assim, então... porque às vezes as pessoas, para quem, assim, eu vou falar para quem está em casa, às vezes a pessoa tem um filho ou uma filha que tem problema visual, e essa mãe, esse pai, assim, protege eles muito, de certa forma, principalmente quando tem seus 7, 8 anos. Sim. Eu cheguei a conhecer deficientes que nunca pisaram numa cozinha, por exemplo. Mas, assim, na época do CELB, inclusive, essa barreira foi quebrada. Sim. O CELB deu um curso de culinária para pessoa com deficiência, né? Na época, e antes dele ser fechado, mas aí passou o tempo, eu fiquei sabendo que em 2018 ele tinha sido fechado. E é exatamente o que você falou, não é que nós temos que limitar o deficiente visual, nós temos que ensinar ele a se adaptar à realidade do deficiente visual. Ele quer cozinhar, ele vai cozinhar. Ele quer fazer atividade física, ele tem que fazer atividade física, ele deve fazer uma atividade física. E não é igual você falou, não é proibir, não pode na cozinha, não. Nós temos que adaptar a cozinha e ensinar ele a lidar com aquilo ali da forma que ele vive. A lidar com as situações, né, do dia a dia, porque às vezes isso, hoje, com seu filho ou a sua filha com 8, 7 anos, você pode pensar, mas eu estou protegendo ele ou ela. E é normal. Mas daqui a um tempo, quando ele tiver com uns 20, 30 anos... ele vai precisar desses conhecimentos que você não deu. Exatamente. Porque é uma coisa assim muito... eu falo assim que é muito triste. Por quê? Porque às vezes a pessoa com deficiência visual não vai ter o pai e a mãe a vida inteira para estar perto deles. Então eu acho melhor ele aprender hoje, ou ela, do que ele ter que aprender mais velho, porque vai ser muito difícil um processo de aceitação. Com ele mais velho, vai ser muito difícil, porque eu vou falar para vocês que estão em casa, né? As pessoas hoje em dia, elas não têm tanto conhecimento de como lidar com uma pessoa deficiente, né? Ou seja visual, ou seja física, ou questão auditiva, né?
assim, eu vejo que as pessoas têm muito ainda que aprender como lidar com as pessoas que têm deficiência, seja intelectual, visual ou física. Sim, também acho. Coisa... Mas é por isso que é importante essa conversa e realmente, assim, você ensinar para aquela garotada, para quem está começando, que, primeiro, existe o luto da perda de visão. Isso ninguém vai discutir. É ruim você saber que você está perdendo sua visão. Isso é verdade, realmente. Né? Não tem como falar assim, não, a gente existe o luto da perda de visão. Mas isso nunca vai te prender a ter uma qualidade de vida. E eu não gosto quando fala assim, é normal, não é normal. Gente, o normal é normal para cada um. Você tem sua vida normal, eu tenho minha vida normal. Você fala, Lisandro, agora sua vida normal é acordar, correr 42 km, nadar 20 km. Para mim não é normal, eu não dou conta. Entendeu? Como é que você faz isso? Não, por isso que não é normal. E para você tem sua rotina. Com a sua certeza. vida é normal para você. E a minha é normal para mim. Então, assim, o que a gente tem que... eu acho que o ponto-chave que a gente tem que passar é que realmente, assim, existe as limitações, mas as limitações, elas não impedem de ter uma vida, uma qualidade de vida normal. Ter uma rede social, ter uma amizade, e sair, namorar, e fazer atividade física. Isso aí é o que faz a gente caminhar na vida, né? Porque, assim, o que eu falo que as pessoas, assim, elas não têm a questão ou assim, a nossa sociedade está com uma deficiência de conhecimento, de certa forma. Porque quando você procura saber sobre alguma coisa, você vai ter um entendimento sobre aquele determinado assunto. Exatamente. Mas se você não procura saber, por isso que até eu te perguntei como que a oftalmologia pode educar as pessoas, porque começa, né, agora nessa nova geração, eu acho importante eles saberem, né, o que, assim, como lidar com os deficientes né, assim, do futuro. Sim. Como essa nova geração pode lidar com uma pessoa com deficiência. Eu acho que a oftalmologia pode dar uma educação assim, né? Pode. Eu acho que pode. Isso você falou interessante, sim, porque talvez uma educação, não da oftalmologia que a gente fala para o deficiente visual, mas a educação para a sociedade, né? Isso. Como que a gente pode ensinar a sociedade, às vezes uma coisa simples, né? A lidar com o deficiente de forma geral, assim, né? Não só visual, mas assim, a gente está falando no caso visual, mas deficiente visual. Por exemplo, você vai precisar de uma ajuda, você vai sair daqui. Não sou eu que vou te puxar. Você vai apoiar a mão no meu ombro e você vai me acompanhando. É uma coisa simples, porque às vezes a pessoa... Não é por maldade, né? Quer te ajudar, alguma coisa assim, e ele vai te puxando pelo braço. Você fala assim, calma, senão eu vou cair aqui, não tem jeito não. Eu tenho que você apoia o braço na pessoa, a pessoa vai andando e você vai acompanhando ela. E são coisas simples que às vezes a gente pode ensinar e a pessoa não sabe, né? Por ignorância assim, mesmo, né? Às vezes eu me dou muito assim, com eu que sou deficiente aqui, né? Eu me dou muito com questões, eu vou dar um exemplo do dia a dia, por exemplo. Às vezes eu encontro pessoas que realmente querem ajudar, outras que fecham o olho e fingem que nada está acontecendo. Então eu acho assim, tem os diversos tipos de ignorância, né? A gente tem muito aquela frase também, o pior cego é aquele que não quer ver. É verdade. E hoje se encontra muito isso no meio da sociedade. Eu acho que, para quem está ouvindo a gente em casa, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, que uma pessoa com deficiência não é um alienígena, oh meu Deus, outra coisa de outro mundo. Porque às vezes você acha que nossa, se ele for ver na esquina, ele tá morto. Mas não é bem assim. E também não precisa falar igual criança, né? Porque às vezes fala igual criança, vem cá, porque parece que vai infantilizar a fala, porque a pessoa tem alguma coisa. E não precisa, a conversa é normal. Assim, eu acho... às vezes eu vejo as pessoas romantizar muito a questão, porque é assim, né? Eles acertam aquele jogo, futebol de 5, um exemplo, sim. E acha que, nossa, que lindo, mas ninguém sabe o tanto que os caras ralam chegar ali para construir aquela carreira. Exatamente. O tanto que foi difícil, se esbarraram em várias questões, tipo... transporte, muitas coisas para estar ali fazendo aquele ótimo futebol. Sim. Não é fácil, não. Porque às vezes a pessoa vê só o final, né? E não vê o caminho que chegou para estar lá, né? Porque
Por exemplo, eu falo assim que eu fiquei um pouco triste pela questão do fato de ter fechado o CELB, né, aqui em Araxá, porque o CELB ajudava muita gente, ajudava alunos de IBA, de outros lugares na cidade, ajudou muita gente com estimulação visual, com educação para as pessoas que têm deficiência, orientação mobilidade, que é o que ensina as pessoas a andar, porque para vocês que estão em casa e não sabem o que é orientação mobilidade é uma educação, né, que o deficiente recebe para usar a bengala, porque eu não posso sair por aí batendo à torta e direito. Batendo nas coisas à torta e direito, né? Uma coisa, tem umas táticas que a gente usa, umas técnicas com a bengala, uma técnica de uso ali, para você não sair batendo, né, por exemplo, em portes ou bicheiras, que às vezes nem sempre a bengala pega no alto. Se passa uma mala também, você dá sem querer uma bengalada lá, foi sem querer. Você... Não te vi. Esse é mala, dá uma bengalada nele aqui e pronto. Mas, vamos lá nas considerações finais. O que o senhor acha assim, que a oftalmologia pode melhorar, que dá para fazer hoje? É uma coisa que, assim, não vamos dizer assim, porque às vezes as pessoas esperam algo mirabolante, né? Um milagre, assim. Mas o que o senhor acha que dá para fazer na real? Olha, uma coisa que eu tenho como na medicina que eu levo é o seguinte: eu nunca tiro a esperança da melhora da visão. Você fala, Lisandro, tem alguma coisa hoje que vai melhorar minha visão? Não, mas não sei se amanhã não vai ter. Entendeu? Então a gente sempre tem que ter fé de que a medicina avançou demais. Eu falei assim, eu faço catarata. Antigamente, sabe como é que fazia catarata? Eles empurravam a catarata para o fundo do olho. Era o que tinha, entendeu? Aí depois começaram a fazer catarata do seguinte, eles congelavam a catarata e tiravam ela inteira do olho. Depois começaram a abrir o olho inteiro e tirar a catarata e criaram uma lente para pôr dentro do olho. Já melhorou. Aí só que o corte era metade do olho. Aí depois evoluíram para catarata e hoje em dia a gente faz um cortezinho de 2,4 milímetros. Eu uso um ultrassom dentro do olho extremamente sensível e o paciente já sai no dia está enxergando bem, entendeu? Então, assim, a medicina evolui muito e ela vai evoluir muito ainda. É claro que algumas doenças exigem, né, uma pesquisa a mais, porque doenças raras, é difícil estudar uma doença rara, porque não tem uma casuística grande, né, para a gente poder fazer um grande estudo. Mas com a inteligência artificial, com as terapias gênicas, com a evolução das medicações, farmacologia, eu acho que tende a melhorar muito. Agora, pensando em Brasil, pensando em uma população mais carente, o que a gente pode fazer? Diagnóstico precoce. É pegar aquela criança, aquela criancinha que você está vendo que está com dificuldade e fazer o diagnóstico precoce, o tratamento, se possível, precoce e, se não conseguir, reabilitação precoce. Porque, às vezes, a gente não vai conseguir devolver a visão dela, mas a gente consegue dar uma vida, por exemplo, igual a sua. É uma pessoa que tem uma independência, é uma pessoa que consegue caminhar, é uma pessoa que tem uma rede social, de amizade, de tudo, e tem uma qualidade de vida, tem uma vida normal. Dentro da sua vida, você tem uma vida normal, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer é isso. Saber que existe o luto da perda da visão, mas que aquilo não é o fim. Aquilo ali não. Aquilo ali é o seguinte, opa, vou ter que mudar o rumo aqui, vou ter que ajustar, eu vou ter que aprender uma coisa nova, vou aprender o braille, vou fazer um curso. Vou me socializar, exatamente, né? Porque eu tenho um exemplo. Eu vou te dar um conselho para as pessoas que estão em casa, né? Para você, se você tem um filho ou uma filha que tem deficiência, realmente, ele vai passar por um tempo de luto, mas você tem que ajudar ele a lidar com isso. Exatamente. Como? Mostrando para ele que mesmo que ele perdeu a visão, ele é capaz. Ele não está morto, ela não está morta. Exatamente. Entendeu? Ele pode aprender sim o braille, que é ótimo para a educação dos deficientes. Ele pode aprender as técnicas de orientação e mobilidade, como eu aprendi. Ele pode aprender culinária, se ele quiser. Hoje em dia, com a ajuda da inteligência artificial, ele pode fazer vários cursos, como eu já fiz também. Então, o que eu aconselho para vocês que estão em casa, que a deficiência não é um tabu, não é um bicho de sete cabeças. Basta você mostrar para o seu filho, para sua filha, que ele é capaz de chegar onde ele quer,
que não vai ser uma deficiência que vai atrapalhar ele. Exatamente. Eu acho que é isso aí. Isso aí eu acho que é o recado principal você que deu. O recado principal que tem que ficar é esse. Eu acho que você é melhor do que qualquer um aqui para poder falar isso, sabe? É um aprendizado diário, igual todo mundo tem que aprender. Você vai aprender da sua forma, você vai aprender e vai tocar certo. Eu falo assim, eu queria dar um exemplo. Eu fiz cursinho lá em Belo Horizonte e tinha um colega meu que chamava Saulo, do cursinho. Não vou esquecer disso. Ele era deficiente visual. Fez cursinho junto comigo, na mesma sala, tudo. Ele tinha as melhores notas da nossa sala de cursinho. A prova dele era uma prova especial. Ele tinha uma cartolina, né? Porque ele tinha uma visão subnormal, mas ele conseguia ter uma visão boa quando você ampliava, né? Usava telescópio, usava lupa, mas usando telescópio e lupa ele conseguia ter uma visão boa, né? O Saulo, ele fez 1 ou 2 anos de cursinho comigo lá em Belo Horizonte, fez medicina na FMG, é médico. E, se eu não me engano, eu perdi o contato dele depois. Eu fiz medicina, depois fiz medicina, eu não tive contato com ele depois. Mas eu sei que ele é médico e ele atuou como psiquiatra. E, assim, foi um dos melhores alunos que eu vi. Ele sentava na primeira carteira, ele anotava tudo. Ele pegava, para enxergar no quadro, ele usava a lupa, para enxergar no caderno, ele não enxergava no caderno, usava lupa, e no quadro o telescópio. E enxergava e participava das aulas, fazia as provas, tudo igual nós fazíamos. E formou, é médico, trabalha... E cheio de amizade, uma rede de amizade assim, gigantesca, extremamente sociável e uma pessoa extremamente agradável. E eu acho que é um exemplo que eu tenho para mim, desde a época de cursinho, é isso. Realmente de superação, porque a gente sabe que não é fácil, né? Sim. Mas que é possível e toca a vida normal de lá. Um conselho que eu dou pro pessoal em casa, que eu vejo assim, principalmente assim, em questão da sociedade, que vocês têm que enxergar a pessoa com deficiência, que ela é uma pessoa normal, só diferente um pouco diferente, porque ela tem uma limitação. Mas, fora isso, ela é uma pessoa normal e não é porque ela tem uma deficiência que ela não vai dar conta de fazer certas coisas. O que eu peço para vocês em casa, enxergue uma pessoa, não a deficiência dela. Exatamente, gostei desse recado. Exatamente. Isso aí. Então, eu vou agradecer a todos, né, que nos ouviram aqui nesse podcast e que até a próxima, né, aqui para mais uma entrevista, né, vamos ver na próxima vez com quem vai ser o convidado. E eu vou estar passando aqui pro Dr. Lisandro. Eu que agradeço o convite, viu, Luiz? Agradeço demais aí. Espero ter ajudado alguma coisa, alguma informação. Eu falo que a medicina e tudo está sempre evoluindo, né? Então, quem sabe a próxima vez a gente volta com alguma novidade, alguma coisa. E às vezes você fica sabendo alguma coisa, você me fala. Se eu ficar sabendo, eu te falo. Mas isso aí, eu queria agradecer aí o convite e até a próxima, se Deus quiser.